Imagine que um dia você está debatendo se aliens ou fantasmas são reais. Agora imagine também que tentando provar que um dos dois ali estão errados, você acaba descobrindo que os dois estão certos. É isso que nós vamos ver no volume 1 de Dandaradam. Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço para vocês deixarem seu like, se inscrever aqui no canal, comentar o que vocês acharam dessa história, compartilhar também o vídeo para algum amigo seu que possa gostar desse mangá. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com a protagonista Momo terminando com o namorado dela. Depois de romper com o namorado dela, ela volta pra sala e até conversa com as amigas dela sobre essa situação e tal. Ela fala que o homem ideal pra ela seria um homem chamado Takakura Ken, que é como se fosse um ator de cinema ali que ela conhece e gosta muito. Depois disso, ela tá caminhando pelos corredores, repensando a vida dela, e ela vê que na sala ao lado tem alguns garotos maltratando um garoto ali que tá lendo o livro dele. Pra fazer os garotos pararem com esse bullying, ela chega até ali e pergunta o que aquele garoto está lendo. Os garotos então param de ficar encrencando com o moleque e deixam quieto. Quando ela decide ir embora, aquele garoto começa a conversar com ela, perguntando se ela se interessa por esse assunto. Ele mostra que ele estava lendo coisas de teorias da conspiração, que por exemplo o Obama já foi pra Marte, que os reptilianos dominam o mundo e tal. E a Momo, ela fala que ela não se interessa por esse tipo de assunto e que é pra ele não ser amigo dela, que ela não quer ele como amigo. A Momo então ela percebe que ela foi bem cavala falando isso pro moleque e ela pede desculpa e fala que ela não acredita em aliens, mas que ela acredita em fantasmas. Aquele garoto então ele começa a dar risada e fala que claramente fantasmas não existem. Os dois começam a discutir, um tentando provar que fantasmas são reais e o garoto tentando provar que aliens são reais. E nessa discussão os dois meio que começam a apostar. Ele fala que ele vai provar pra ela que existem aliens e ela falou que vai provar pra ele que fantasmas existem. A Momo então fala pra ele ir até uma espécie de túnel que tem ali, que dizem que tem um fantasma que assombra aquele local. Enquanto isso, ele fala para ela ir em um prédio que dizem que vários avistamentos de OVNIs foram vistos sobre aquele prédio. Enquanto eles estão indo para esses locais, eles estão conversando por telefone e ele pergunta por que ela acredita tanto em fantasmas. Ela começa a falar que a avó dela é meio médium, então ela sempre falou sobre isso e tal, e que a avó dela sempre falava para ela fazer uma espécie de gesto que afastaria todo o mal de perto dela. Só que esse gesto acabava fazendo com que as crianças ao redor ridicularizassem a Momo, então ela acabou até mesmo brigando com a avó dela e tal, teve um desentendimento com ela, só que depois de um tempo elas acabaram se acertando. Enquanto eles estão conversando, o garoto vê uma fantasma ali, literalmente. Ele começa a fugir dela e a Momo fala pra ele não fugir desse fantasma porque ela é conhecida como Vovó Turbo e que se ela ganhar dele em uma corrida, ele será amaldiçoado. Só que ela nem tem tempo de conversar mais com ele porque aparecem os aliens ali. Os aliens acabam pegando ela e levando até a espaçonave deles. Eles acabam deixando ela só com a roupa de baixo e eles falam que eles levaram ela, eles não querem machucar ela e tal. Só que eles falam que como a maioria da espécie deles são todos machos, eles usam um sistema de clonagem. Só que eles querem acabar com isso e querem criar um novo jeito de produzir vida. Então para isso eles vão acabar engravidando ela, depois vão tirar o útero dela para usar de experimentos e depois vão sequestrar um homem para pegar a... como é que eu posso falar isso? Para pegar a joia dele e usarem isso pra eles criarem uma raça superior. A Momo claramente ela fica hesitando e tal, só que eles acabam tocando na cabeça dela, fazendo com que ela fique meio zonza, meio sonolenta. Quando eles vão abusar dela, o telefone dela começa a tocar. Aquele alien, quando ele se aproxima do telefone, uma espécie de fantasma sai daquele telefone e acaba atacando um deles. É revelado que na verdade aquele fantasma é aquele garoto. Ele fala que a Vovó Turbo acabou amaldiçoando ele, então por isso que ele tá naquele estado. Ele começa a lutar com aqueles aliens ali, até que um dos aliens se transforma e usando o poder psíquico, ele acaba pressionando aquele garoto contra a parede. Aquele garoto começa a falar que ele nunca teve amigos, ele sempre foi um cara bem solitário, só que ele tinha certeza que um dia ele ia encontrar os aliens e os aliens seriam os novos amigos dele. E ele fala que os aliens nunca vieram, mesmo ele sendo uma das poucas pessoas que acreditam em aliens, eles nunca se fizeram presente. Ele fala que eles podem torturar ele, matar ele, só que eles não podem tocar na Momo, que de todas as pessoas, a Momo foi a única que foi gentil com ele. Quando os aliens vai tentar abusar da Momo novamente, ela se lembra de uma frase que a avó dela dizia, que era para ela liberar o Ki dela, que quando ela fizesse isso, não existiria mal nenhum que pudesse tocar nela. E pensando nisso, ela libera o seu Ki, mostrando que ela tem poderes psíquicos. Ela então começa a lutar com os aliens ali, derrotando eles, fazendo com que a nave deles exploda. O problema é que o garoto, ele meio que começa a perder o controle da maldição e ele acaba atacando a Momo. A Momo, usando o poder psíquico, ela acaba livrando o garoto daquela maldição, só que o fantasma da Vovó Turbo fala que
que ela pegou a joia do garoto. Enquanto ela estiver com a joia dele, ele não vai conseguir se desvencilhar dela, eles vão estar para sempre unidos. E é quando a nave cai. Eles conseguem sair meio que ilesos de tudo aquilo e eles começam a conversar sobre tudo o que está acontecendo. O garoto até pede desculpas por tudo, por ter envolvido ela nessa situação aí toda e tal. E é quando ela repara que ela não perguntou o nome dele. E ele fala que o nome dele é Takakura Ken. A Momo, ela não acredita e ela não aceita que esse seja o nome dele, e por isso ela acaba dando um apelido pra ele, chamando ele de Okarun. Eles começam a conversar e a Momo repara que já tá amanhecendo. A Momo, ela fala pra ele ficar tranquilo porque os fantasmas eles não se movem, não fazem nada durante o dia, e como ele já tá perto da casa dela, ele fala pra eles irem até lá. Quando ele chega lá, ele vê aquele grande portão ali como se fosse um santuário, um templo onde ela mora. Só que quando ele vai passar, ele acaba pegando fogo. Ela, usando os poderes psíquicos dele, consegue jogar ele ali na água, salvando ele. E ela vê que no portão ali da entrada tem meio que um selo impedindo qualquer criatura entre naquele templo. Ela acaba então retirando aquele selo e os dois entram pra casa. Ela fala pra ele ficar ali, dá até algumas roupas pra ele e fala que ela vai se trocar. Só que toda vez que ela tira os olhos dele, ele começa a se transformar. Então ela acaba tendo que ficar de olho nele toda hora. E quando ele tá se trocando ali, a Momo pergunta o que aconteceu com o colega dele, se é que vocês me entendem. E só então ele percebe que de fato a coisa dele sumiu, a vovó Turbo pegou aquilo. Ele fica todo desesperado e tal, e eles começam a debater ali, porque ele fala que foi ela que começou querendo desafiar, provar que ele estava errado, que fantasmas não existiam e tal. Só que ele começa a falar que de certa forma a culpa é dele também, porque quando ele começou com essa ideia, ele não queria perder a oportunidade. Como ele disse, ele nunca teve amigos, então quando ele vê a oportunidade que ele poderia ter uma amiga, ele não quis perder. Só que ele fala que depois que eles resolverem essa situação, ele vai deixar ela em paz, ele não vai mais falar com ela, não vai mais perturbar ela. Só que o Momo fala que não tem lógica nenhuma isso que ele tá falando, eles vão resolver isso e eles vão continuar amigos conversando. De repente, eles escutam uma espécie de campainha na porta. Só que o Momo fala que essa campainha é diferente, ela nunca ouviu esse tipo de campainha. Eles então decidem sair pelos fundos da casa, só que eles veem que não tem nada ali, só veem que em volta tá bem escuro. O Okarun então ele começa a cuspir sangue e ela fala que é aquela espécie de névoa que tá fazendo isso. E é quando eles reparam que tem um bicho gigante ali. Os dois fogem de lá e o Okarun ele fala que aquilo é um alien, porque já falam que foi visto um alien nas proximidades, então que tinha por volta de 3 metros e tal. E ele fala que isso é até uma coisa engraçada, porque dizem estudos que quando você é abduzido, você presencia algum sinal extraterrestre, você tende a ver fantasmas. Então ele até acredita que possa ter uma certa ligação entre os fantasmas e os aliens, como se eles estivessem trabalhando juntos. Aquele alien então começa a atacar eles fogem, e o Okarun ele tem a ideia de tentar usar a maldição a favor dele. Ele consegue usar isso, só que ele fica extremamente depressivo depois daquilo. Quando aquele fantasma vai atacar o Okarun, ele se mostra extremamente forte, porque ele consegue arrancar os 4 dedos daquela criatura só com uma bocada. Aquela criatura joga ele longe, só que a Momo consegue salvar ele usando os poderes psíquicos. A Momo percebe que aquela criatura é como se fosse um lutador de sumô. Então, seguindo as regras do sumô, se eles conseguirem fazer aquela criatura colocar a mão no chão, eles ganham. Eles começam a usar o poder do Okarun de novo para fazer isso e eles conseguem. Só que o problema é que aquela criatura faz nascer mais 2 pernas e acaba até mesmo conseguindo se salvar, fazendo com que ele não desaparecesse totalmente. Aquela criatura então pega a Momo e acaba batendo ela na parede. Como o Okarun ele usou essa forma 2 vezes, ele não aguenta mais fazer absolutamente nada. É como se o corpo dele estivesse prestes a explodir. A Momo então fala que é pra ele ficar quieto, que ela teve uma ideia. Ela começa a provocar aquele bicho, fazendo com que aquele bicho golpeie ela várias vezes. E quando ela tá próxima do limite, ela acaba puxando o Okarun pra ela com o poder psíquico. E em seguida colocando aquele selo, fazendo com que qualquer coisa que estiver do lado de dentro, que fosse um espírito maligno, queimasse, e é isso que acontece. Depois que tudo isso acaba, eles ficam aliviados e ela até repara que o cabelo do Okarun ficou um pouco diferente. Só que o problema é como ela se esforçou muito e ela tá bem machucada, ela acaba desmaiando. O problema também é que como ela desmaiou, não teria ninguém para controlar a maldição da vovó Turbo. Então ela acaba despertando e ela vai acabar atacando a Momo. Em outro lugar nós vemos um programa de leitor de mentes, só que a pessoa que ia ler a mente do convidado acaba errando tudo que aquele garoto tá pensando. Depois disso, essa mesma pessoa pega um táxi
Toxic. Essa mesma pessoa pega um táxi e ela tá indo pra casa dela, quando de repente ela fala pro motorista deixar ela ali se ele quiser continuar vivo. Nós voltamos pra onde tá a Momo e o Okarun e ele tá prestes a acabar devorando a Momo ali. Só que quando ele vai devorar ela, alguém joga um pedaço de madeira nele, e é essa mulher que tava no táxi. Aquela mulher acaba prendendo ele em uma espécie de círculo onde nada poderia passar daquele círculo, e ela fala que vai acabar matando aquele fantasma por ter tentado devorar a neta dela. A Momo ela acaba acordando depois de um tempo e ela vai até a sala onde a avó dela tá assistindo TV. Ela pergunta o que aconteceu com aquele fantasma, só que a avó dela fala que fantasmas não existem, lembra? Eu sou só uma psíquica maluca e tal. E pela primeira vez a Momo ela se ajoelha e pede perdão. Ela reconhece que tudo que a avó dela sempre disse sobre espíritos malignos e tal realmente existe, e ela implora o que aconteceu com o garoto. E a avó dela então fala que o garoto tá no templo ali próximo. A Momo sai correndo pra lá e ela vê que o Okarun de fato tá bem lá. Ela então acaba fechando a porta ali porque ela fica um tanto emocionada e um pouco envergonhada de estar preocupada com ele, um garoto que ela acabou de conhecer basicamente. E a avó dela vai até lá depois de um tempo. A Momo junto com o Okarun eles explicam tudo o que está acontecendo, mesmo a avó da Momo falando que aliens não existem. Acontece que ela começa a contar a história da vovó Turbo. Ela fala que de quebra ela era só um fantasma normal e que ela acabou por algum motivo indo até aquele túnel onde o Okarun encontrou ela. O problema é que a avó da Momo ela já foi meio que contratada para destruir a maldição que tinha lá, só que quando ela chegou lá ela sentiu uma maldição tão intensa que nem ela teve coragem de seguir adiante. É como se já tivesse uma outra criatura que tomou conta daquele túnel, e essa criatura meio que tomou conta da vovó Momo. A avó da Momo fala que até tem um jeito deles conseguirem exorcizar a vovó Turbo, só que eles teriam que tirar ela do alcance daquele túnel, basicamente levando ela para outra cidade. Ela fala que, claro que não seria uma tarefa fácil, só que se eles inventarem um jogo de pega-pega com ela, eles poderiam ter uma chance. A Momo até fala que eles vão fazer isso, só que a avó dela teria que ir pra ajudar, porque ela não é forte o bastante. Só que a avó da Momo fala que não é tão simples assim. Como ela tem aquele templo que reza pra um deus, esse deus ele tem uma certa região que ele domina. Se a avó da Momo sair dessa região, ela não tem força nenhuma. O problema é que a Momo fala que nem ela, nem o Okarun sabem lidar direito com esses novos poderes, nessas novas habilidades deles. Então a avó dela fala que no dia seguinte eles vão começar a treinar para desenvolver melhor essas habilidades, para ter uma pequena chance de derrotar a vovó Turbo. No dia seguinte eles começam a treinar, e enquanto o Okarun ele tá ali exercitando o corpo dele, a Momo ela tá tentando manter selado ali a vovó Turbo dentro dele, para ele não explodir ali daquela maneira e ficar insano. A avó dela então começa a falar para ela começar a tentar fazer isso de olhos fechados. A Momo ela fala que ela não consegue fazer isso, só que a avó dela fala que quando se lida com fantasmas, você não pode confiar 100% no que você tá vendo. Ela pergunta pra Momo se ela tá vendo alguma coisa. A Momo fala que ela tá vendo uma áurea azul em torno do Okarun. A avó dela explica que todos temos esse tipo de áurea, só varia de cor. O Okarun começa a reclamar que ele quer muito ir no banheiro. A avó da Momo fala pra ele ir logo no banheiro então, só que a Momo fala que se ela tirar o olho dele, ele vai acabar virando a vovó Turbo. Só que o Okarun ele já tá no limite e ele acaba correndo mesmo assim. Todos eles começam a correr porque o Okarun tá no limite, a Momo não quer que ele vá pro banheiro e a avó dela tá incentivando o Okarun a ir pro banheiro, porque assim meio que a Momo poderia treinar mais. Acaba que o Okarun ele vai pro banheiro mesmo, só que ele tem que deixar a porta meio aberta, e a avó da Momo começa a conversar com a Momo falando que ela sente que os poderes dela são naturais, só que por algum motivo parecem que eles foram selados, então eles vão ter que ir liberando aos pouquinhos os poderes dela. Acontece que de repente quando ela olha pro Okarun, a vovó Turbo tomou conta dele. Ela repara que nem a avó dele nem o Okarun conseguem ouvir o que tá acontecendo ali, só que a vovó Turbo fala que é pra eles encontrarem ela essa noite, porque ela tem um poder de matar todos que o Okarun já viu. Então se ela não quer que todas as pessoas morram, principalmente a avó dela, é pra eles encontrarem ela no túnel essa noite. A vovó Turbo então ela vai embora e a Momo acaba explicando tudo o que aconteceu pra avó dela. A avó dela então faz uma espécie de ritual ali pra abençoar os dois, e depois falar pra eles irem pra lá, e ela pede pra Momo tomar cuidado, porque ela não quer perder a neta preciosa que ela tem. Os dois chegam ali no túnel da vovó Turbo e os dois acabam entrando. Quando eles já estão caminhando há um tempo conversando sobre a estratégia que eles vão usar pra conseguir vencer esse desafio, eles veem que ao longe a cabeça da vovó Turbo tá tomando todo o resto do túnel. Quando eles olham pra trás pra fugir, também tem outra cabeça ali.
A Momo ela até tenta usar alguns poderes psíquicos para conseguir parar a Vovó Turbo, só que é inútil. E ela acaba então falando pro Okarun usar o poder dele de virar fantasma para tirar eles dali. Só que nem isso funciona, porque a Vovó Turbo fala que como os poderes estão dela, ela que decide se ele pode usar ou não. E quando a Vovó Turbo vai matar os dois, a Momo começa a provocar a Vovó Turbo, falando: ah, beleza, você vai matar a gente porque você não se garante numa corrida? A Vovó Turbo ela fica indignada com isso e ela fala que ela venceria sem problema nenhum. A Momo então ela fala que eles vão fazer essa regra de fugir até um limite ali. A Momo fala que a Vovó Turbo ela teria que contar até 10 minutos para depois só correr atrás dele, para dar um tempo a mais para eles fugirem, né, dar uma certa vantagem. E ela fala que não é para ela trapacear, e a Vovó Turbo fala que ela não vai. Só que quando eles estão correndo, eles percebem que ela tá contando de uma maneira totalmente aleatória. Tipo 1, 4, 10, 12, 20, e ela não tá seguindo uma lógica. E ela também faz com que algumas mãos dali do chão do túnel prendam a Momo em uma espécie de rocha. O Okarun ele fica revoltado e fala que ela disse que não ia trapacear. A Vovó Turbo ela fala que não tá trapaceando, ela tá contando normalmente, só que eles não falaram como era pra ela contar. E o Okarun então ele fica desesperado e acaba atacando ela e mordendo a Vovó Turbo no peito. E é quando a Vovó Turbo acaba começando é ótimo. E é quando a Vovó Turbo começa a possuir o Okarun de vez. Só que de dentro da rocha, a Momo consegue não só destruir a rocha, como ela também consegue libertar o Okarun daquela possessão. E ela percebe que era isso que a avó dela falava para ela não confiar em tudo que ela visse. E como o Okarun já tá liberto da possessão da Vovó Turbo, ele acaba indo e quebrando a rocha que a Momo tá preso. Eles então começam a fugir do túnel, só que quando eles olham para trás, tem um caranguejo gigante atrás deles. E é desse jeito que termina o volume 1 de Dandadan. Dandadan, ele é um mangá extremamente divertido. Ele parte daquela velha premissa de duas pessoas que não se gostam tendo que cooperar para assim se livrar de um problema que ambos possuem. Só que o jeito que ele trabalha esses dois personagens é interessante, porque o jeito que ele vai construindo a história, você vê que não é basicamente os dois não se gostam e tal. Ele é aquele tipo de pessoa que você não gosta dela, mas quando você começa a conhecer um pouco, você vê que ela tem mais coisas em comum do que você, saca? É basicamente isso a relação dos dois personagens. Na hora da revelação, que mostra que tanto aliens como fantasmas existem, é até um pouco surpreendente, porque quando você começa a ler, você acredita que, um dos dois tem que estar errado, né? Porque se um acredita em aliens, beleza, pode ser que ele esteja errado. Se ela acredita em fantasmas, pode ser que ele esteja errado. Só que quando você vê que os dois coexistem, é até surpreendente, porque você não vê muitas histórias que tem as duas entidades em uma só história. Ou é uma ou é outra, não tem as duas juntas. E como o próprio Okarun fala, deve existir um motivo dos dois existirem, meio que como se os dois trabalhassem juntos. Eu já li bastante desse mangá aqui, passando do volume 1, e eu percebo e eu digo que o motivo dos dois existirem não é simplesmente porque sim, tem um motivo para os dois estarem existindo, e o motivo é extremamente justificável. Você compra a ideia dos dois existirem e o motivo deles existirem. O Okarun, você vê que ele é aquele típico cara que ele tem bastante coisa, que ele quer conversar com alguém. Sabe quando você você descobre uma coisa nova, você não tem com ninguém pra conversar, você fica guardando aquilo ali por muito tempo. Aí quando alguém te dá uma brecha, você começa a falar daquele assunto sem pensar no que aquela pessoa vai pensar de você. Basicamente, essa pessoa é o Okarun, saca? Então eu pelo menos me identifiquei bastante com esse personagem, porque eu sou esse tipo de pessoa. Quando eu descubro alguma coisa, eu quero comentar com qualquer pessoa que seja, mesmo que ela não entenda uma vírgula do que eu tô falando. A Momo, ela é aquela típica personagem mais patricinha, mais malandrinha, saca? Mas ela não chega a ser aquela personagem odiável. Ela tem umas atitudes meio cavalas dela, só que você vê que ela não é tão assim preto no branco. Ela é babaca, só que ela meio que já tem um motivo pra ser assim, sabe? Ela tem todo aquele histórico de ser maltratada, ser zoada, fazerem piada com ela quando ela era criança. Então ela tem todo meio ser a pessoa mais forte e segura possível pra meio que superar, digamos assim, o passado dela. Então você compra a premissa dela ser uma personagem um pouco babaca, só que ser uma pessoa boa de coração. Como vocês estão vendo aqui, esse mangá ele não é publicado no Brasil. Igual o Kaiju Hachigo que eu mostrei aqui no canal, esse mangá ele também é importado. Ele não é publicado
publicado aqui no Brasil. Eu espero que alguém publique ele, né? Porque esse mangá ele é muito bom e, se não me engano, ele já tem 3 volumes lançados lá fora. Então até mesmo rolando alguns rumores aí de que provavelmente ele ganha uma adaptação em anime, porque ele tá vendendo absurdos no Japão. E há um tempo atrás os japoneses fizeram uma lista de mangás que eles gostariam que recebesse uma adaptação, e se não me engano esse tava entre o top 20 ou top 10, eu não vou me lembrar agora, mas tá aí na tela pra vocês verem. Mas eu tenho fé na minha cagada, porque eu fiz o vídeo do Kaiju Have to Go e eu pedi para alguma das editoras aqui do Brasil publicar aquele mangá aqui no Brasil, e ironicamente a Panini vai publicar ele, se não me engano vai sair esse mês ou mês que vem aqui no Brasil já, e eu recomendo todo mundo comprar porque o mangá é maravilhoso. Se você ficou meio que órfão de Shingeki no Kyojin, esse mangá é perfeito para você. Você que gosta de criaturas gigantes, vá nele. E eu faço um apelo aqui novamente, Panini, Netflix é ótimo, Panini, New Pop, JBC, publique esse mangá aqui no Brasil, cara. Esse mangá é maravilhoso. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história. Vocês já conheciam esse mangá? Vocês já leram esse mangá? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo. Não esqueça também de me seguir nas redes sociais, o link delas tá aqui na descrição. Mas é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.